amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, e hoje nós estamos gravando a abertura deste programa aqui na quadra de esportes da FAPEM, a Faculdade Pentágono, onde a gente veio cobrir o Pentágono de Portas Abertas, a segunda rodada de negócios, mas essa reportagem nós vamos mostrar no próximo programa, não vai nesse programa não. Nesse programa a gente tem uma entrevista exclusiva com o prefeito eleito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, onde ele fala de vários assuntos referentes a seu projeto de governo, governo que se iniciará em 1º de janeiro de 2017. Portanto, uma entrevista importantíssima do prefeito eleito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB. Ainda nesse programa, a gente mostra a segunda parte da cobertura da novena de São Judas Tadeu. Mostramos as missas com a presença do padre Antônio Maria, também com a presença do padre Kleber Leandro de Oliveira. Vocês vão ver, ele tem uma história interessantíssima sobre Santa Mena, que muito pouca gente, inclusive na igreja, conhece. A gente mostra também o padre Abério Cristi, da Arquidiocese de São Paulo, e a missa de São Judas Tadeu, que foi em 28 de outubro, celebrada pelo padre Odelardo Júnior e presidida, pelo bispo diocesano de Santo André, responsável por toda a região do ABC, Dom Pedro Carlos Cipollini. Ou seja, tem informações importantíssimas que você vai começar a ver logo depois do intervalo comercial. Mas antes eu quero destacar a palestra que o orador Divaldo Franco proferirá em São Bernardo do Campo. Há muito tempo aguardado pelo público do ABCD, um dos médiuns e conferencistas espíritas mais expressivos da atualidade, Divaldo Pereira Franco proferirá palestra dia 17 de novembro em São Bernardo. Com público estimado de 2.000 pessoas, o evento acontecerá no Senforp, o Centro de Formação dos Profissionais da Educação Ruth Cardoso, à Avenida Dom Jaime de Barros Câmara 201, bairro Planalto, com início às 20 horas. Reconhecido no Brasil e no mundo como um dos principais divulgadores da doutrina espírita, o médium baiano já percorreu mais de 2.000 cidades brasileiras e cerca de 65 países, levando em suas palestras as palavras do Evangelho e dos ensinamentos de Allan Kardec. Com quase 300 livros publicados e 8 milhões de exemplares vendidos, Divaldo Franco destina toda a renda do seu trabalho a obras sociais, como o Centro Espírita Mansão do Caminho, fundado por ele há 70 anos em Salvador e que atende a milhares de doentes e necessitados. São Bernardo já aguardava havia tempos a vinda do orador, quando as instituições espíritas Lar da Criança Emanuel, o Centro Espírita Obreiros do Senhor e o Centro Espírita Maria Amélia começavam desde 2010 a se mobilizar para as comemorações do 50º das fundações. O evento tem entrada franca, contará com a apresentação musical do grupo Viola Baguá e terá também a venda e sessão de autógrafos com o orador. O público deverá chegar pelo menos com 1 hora de antecedência. O ABCD é assim, é cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana, é histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, e hoje, depois de alguns dias, já com certo atraso, muita gente cobrando de mim, Quero ver a tua entrevista com os prefeitos eleitos, mas a agenda deles também foi complicada. Eu tenho a honra e a satisfação de ser recebido aqui no escritório político de Paulo Serra, o prefeito eleito de Santo André, com a maior votação da história que um chefe de executivo teve.
É uma responsabilidade e tanto, né, prefeito? É verdade, Joaquim. Obrigado, viu, pelo convite, a todos os seus telespectadores. É uma responsabilidade, primeiro uma alegria, né? A gente vê o trabalho, a campanha, essa esperança que a gente conseguiu resgatar num momento político tão difícil que o Brasil passa, a gente conseguir não só ser eleito, mas com essa quantidade de votos de confiança, sem dúvida nenhuma que nos deixa muito felizes, mas também cientes dessa enorme responsabilidade que a gente vai ter a partir de janeiro. Então, é proporcional, né? O tamanho da alegria é proporcional ao tamanho desse compromisso, mas tenho certeza que a gente, junto com a cidade, nós vamos conseguir fazer aí uma grande gestão. Ótimo. Eu estava lembrando de um encontro que a gente teve logo no comecinho da campanha. Eu participei de um café da manhã na Associação dos Aposentados de Santo André, organizado lá pelo Joaquim dos Santos, outras pessoas. Tinha 3 ex-presidentes de Câmara ali naquele café da manhã, e eu lembro bem da sua fala, colocando alguns números, falando da necessidade de ajustar a casa, de fazer um corte no orçamento, nas secretarias, e lembro de alguns números assim que eu falei, pô, será que esse discurso vai pegar para a população? Esse discurso não assusta, por exemplo, o funcionalismo público? Mas eu já senti ali que era aquilo que uma parcela do eleitorado queria ouvir. Mas fica sempre aquela história, né? A dúvida. Você fica pensando, você tem candidatos fortes do outro lado. Eu sabia que a estrutura da campanha não era uma estrutura das mais desejáveis para quem quer disputar uma prefeitura. Você mesmo falou, vou te chamar de você, me permita, pela nossa amizade há muito tempo. Você mesmo falou no teu discurso da vitória que no começo pouca gente chamava para reunião, ninguém aparecia. Falou do Donizete aparecer no começo, Donizete Pereira, vereador e tal. Daquele ponto para frente, em que momento você começou a sentir, não, agora a coisa tá... Ou foi muito passo a passo, cada dia uma conquista? Como é que foi isso? Foi uma construção muito passo a passo, né? A gente, o discurso que você ouviu lá atrás, não é só porque a gente bolou um discurso, né? A gente ouviu as pessoas e a nossa cidade não tem outra saída. Quando a gente falava lá de choque de gestão, de enxugar, acabar com o desperdício, reduzir gastos que não se justificam mais nos dias de hoje, né? Rever contratação, e não é caça às buchas, né? É a cidade pagar um preço justo por aquilo que ela está comprando, né? Que é a questão de uma gestão moderna, transparente. É a saída que a cidade tinha para voltar a andar e se desenvolver. Esse discurso foi aumentando. A gente aliou a isso, e aí foi uma construção, com o Santo André da gente, que foi um projeto que o PSDB lançou, para ouvir as pessoas da demanda do dia a dia, né? Para enxergar a cidade com o olhar de quem vive a cidade. Então, somado a esse discurso da retomada do crescimento, de uma gestão mais austera do ponto de vista fiscal, mais moderna, mais transparente, né, com corte de gastos, com isso tudo, a gente implementou, ouvindo as pessoas, aquela demanda do dia a dia. E o que a gente percebeu, Joaquim, é que ninguém espera mais grandes transformações do ponto de vista do cotidiano. As pessoas primeiro querem uma cidade que funcione. Aliás, cidade precisa funcionar. Interromper, eu estava vendo uma entrevista ontem, a gente está gravando o programa, é claro, Sim. do Roda Viva, do prefeito de São Paulo eleito, João Dória, e ele falava exatamente disso, e ele falava o seguinte, sabe o que o pessoal mais me pede? Limpa a cidade. Então, manutenção. Que é uma coisa que não é tão complicado, né, de se fazer. Cortar mato, varrer a rua... É o que a gente chama de zeladoria. Zeladoria. A zeladoria. E Santo André tem um agravante nisso tudo, que foi a questão da água, né, que pautou grande parte da campanha. Porque você vê uma cidade que não tem nem água na torneira, como é que a população que paga a sua conta de água não tem água na torneira vai esperar grandes transformações se ela não tem uma cidade limpa, manutenção em dia, não tem nem água? Para dar esse primeiro passo, né, para voltar a ter o básico, né? Então, Santo André é colocar a cidade para funcionar. Esse é o grande desafio. Para isso, precisa pôr ordem na casa. E aí volta aquele discurso mais econômico, vamos dizer assim, do desenvolvimento e da gestão econômica mais firme, mais austera, mais rígida, né? Para usar e canalizar o dinheiro público para esse serviço público de mais qualidade e não para outras coisas. Então é nisso que se resumiu a nossa construção do nosso plano de governo.
E as pessoas, além de aceitarem, elas aderiram, né? Elas acreditaram. Até porque a gente concorreu principalmente com o ex-prefeito e com o atual, né? Claro que tem outras candidaturas importantes, a do Ailton, por exemplo, que foi uma surpresa também, porque navegava também nessa raia da novidade, né? Mas os prefeitos, o ex e o atual, praticamente prestaram contas daquilo que fizeram. E a cidade não está legal, pelo menos não na avaliação das pessoas. Eu sou nascido aqui, você sabe, né? Então a gente vive a cidade. E não adianta querer dizer que, está funcionando, não está. Aliás, você falou em Ailton Lima e no teu discurso da vitória, eu estava lá no cara acompanhando, você falou que ele foi um herói. Por quê? O que quer dizer esse herói? Porque ele teve uma campanha, do ponto de vista estrutural, pequena. Nós tínhamos 150 candidatos a vereador, ele teve 32 candidatos, apenas um partido, praticamente sozinho, então, do ponto de vista político. Nós tínhamos o Zacarias, o PTB, desde o começo o PV, nós conseguimos o próprio PSDB, que é um partido grande, ele num partido relativamente pequeno, e teve uma votação muito próxima do ex-prefeito da cidade. Então foi nesse sentido, né, do quanto a campanha dele foi eficiente, né, pelo tamanho e pelo que ela recebeu de confiança das pessoas. Então foi nesse sentido e realmente eu não desfalo, né, confirmo isso. Ele, na minha avaliação, e eu fiz campanha, então eu sei o quanto é difícil. Né, ele realmente teve um desempenho heróico. Quando você fala em arrumar a casa, isso significa, você já falou em algumas entrevistas, cortar secretarias, talvez criar uma outra, dentro da concepção de gestão que você pensa. Você já tem mais ou menos quais secretarias podem ser cortadas, qual vai ser criada? Já se fala em Secretaria do Meio Ambiente, com o SEMASA dentro dela, alguma coisa. Como é que está isso aí? Nós, Joaquim, não temos definido ainda a questão de nomes de secretaria, quais serão mantidas, quais serão fundidas, nada disso. A gente tem um conceito de gestão, né, que a política pública, não necessariamente a política precisa existir para que a secretaria precisa existir para a política funcionar. Né? Se fosse assim, bastava criar uma Secretaria da Saúde para a saúde ser ótima. Sim. Né? E não é o que acontece. Então, não está ligado a isso. O conceito de gestão é uma gestão para colocar a cidade para funcionar, né? Para a gente turbinar, no bom sentido, a Santo André que funciona. E aí precisa enxugar. Não dá para a cidade ter 21, como já teve, hoje são 19 secretarias. Não precisa. Né? Dá para a gente sim qualificar o gasto público, reduzir, sobrar mais dinheiro para investimento, ao invés de manter uma folha de pagamento, reduzindo sem nenhum prejuízo das políticas que estão em andamento. Esse conceito está sendo estudado, avaliado pela nossa equipe. Ele vai ser apresentado a partir do dia 15 a 20 de dezembro. A gente encerra a transição dia 15 de dezembro e a partir do dia 20 tem um anúncio dos secretariados. E aí a gente anuncia também o retrato de todo esse estudo, né, do quanto a gente vai economizar, de qual esse primeiro choque de gestão que a gente quer imprimir na Prefeitura Municipal. Então, é um conceito que está sendo... Por que não dá para falar de secretarias ainda hoje? Porque tem muitas secretarias que elas precisam existir para receber recursos. Recursos federais, recursos estaduais, e aí a gente vai manter, mas enxugar. Né? O que a gente tem que acabar é com o aparelhamento, com o inchaço da máquina, com os cargos políticos, isso a gente vai exterminar. Na nossa gestão não vai ter espaço para isso. Já tem ideia de um número disso aí? Quantos cargos, mais ou menos? A gente pretende, no início do governo, pelo menos metade dos cargos que são os ditos comissionados congelar. Hoje são uns 500? Mais ou menos? Quase 500, 480. Então a gente vai fazer uma gestão mais enxuta mesmo. Certo. Né? E é claro, pouco a pouco também vem a necessidade, né? Não tem nenhum radicalismo e nenhuma caça às bruxas. O que a gente tem que fazer é que recursos voltem a trazer a capacidade da cidade de investir de volta. Hoje, Santo André, a capacidade de investimento é zero, aliás, é negativa. Nós vamos herdar uma dívida. E, de novo, não se trata aqui de ficar criticando. Essa página já virou, a população escolheu um novo projeto e a gente vai seguir daqui para frente, vamos olhar para frente. Mas a cidade também tem que saber como ela vai estar dia 31 de dezembro. Até para ela poder cobrar em cima do que é possível. Eu não tenho medo de cobrança, nada disso, porque nós vamos trabalhar muito para fazer o melhor. Verdade. Mas nós vamos passar a cidade a limpo. Esse orçamento de 3,18 bilhões apresentado à Câmara, ele é real
ou ele está acima do que vai ser arrecadado? Como é que está isso? Não, tem uma parte dele que não é real do ponto de vista porque depende de outros entes. Então tem uma grande parte do BID, do governo federal, do governo estadual, e que nem sempre isso se materializa. A maior prova era a expectativa do atual governo de receber 1 bilhão da presidente Dilma, ainda quando ela era presidente, e não veio nem 2% disso para cá. Aliás, você permite cortar de novo, a gente está falando muito no Dória, mas é que o Dória surpreendeu com a votação dele em São Paulo, ele faz parte também desse projeto político todo, e ele falava isso, um repórter perguntou para ele, mas você vai receber? Ele falou, já tive uma reunião com o presidente Michel Temer, mas qual a garantia que você tem que receber? É que é o Michel Temer. O meu antecessor dependia de outro presidente. Você também pensa assim? Eu não tenho uma relação direta com o Michel, mas pelo menos com o presidente, pelo menos dentro do meio político, ele é muito respeitado pela sua credibilidade, né? Então é claro que a gente vai levar os projetos de Santo André lá para o governo federal. Conversei com o senador Aloysio Nunes, já se colocou à disposição para isso, né? O PSDB hoje integra a base do governo, tem ajudado o governo Michel Temer. Estive com o ministro das Cidades, o Bruno Araújo, esse sim já se comprometeu, principalmente com questão de saneamento básico, que o ano que vem vai ter uma linha de crédito através do Ministério das Cidades. Santo André tem muita carência nesse sentido, principalmente nas comunidades. Então, eu acho que nós vamos viver dias melhores também do ponto de vista do financiamento. Mas respondendo a sua pergunta, tem uma parte do orçamento que realmente ainda é uma peça de ficção. A gente precisa trabalhar muito para ela se concretizar. E o tamanho real da dívida só vai dar para saber ao final dessa transição? A nossa avaliação é que fica entre 300 e 400 milhões. Do dia a dia. Não estou falando de Semasa, de precatório, estou falando do dia a dia, daqueles contratos da manutenção da cidade. Né, dívidas diretas, que é muito, né, é uma dívida... 10% do orçamento. É insustentável. Então nós vamos ter que fazer uma gestão muito firme do ponto de vista econômico. Legal. E sem contar, você falou de água. O Semasa é sempre uma pauta, né? Tem essa cobrança da Sabesp, que essa sim é bilionária. Bilionária. Né? É complicadíssima. Houve um gesto do atual prefeito, logo depois da eleição, de ratificar o andamento de um processo de PPP, praticamente entregando o Semasa para um grupo privado, que é o Odebrecht. Hoje já está vendida até para Brookfield, é uma coisa toda complicada. Agora, como é que vai ser essa negociação com a Sabesp? Nós temos que passar limpo a história da dívida, né? Porque muito se fala de 3,3 bilhões, mas eu não tive acesso ainda à composição dessa dívida. Então, como ela foi gerada? Eu não posso acreditar que essa dívida seja a dívida original só do fornecimento de água. Deve ter juros, correção, multa, e aí nós precisamos dar uma limpada, como se diz no economês, né? Para ver o que é de verdade e pensar num acordo com a Sabesp, né? No sentido de equalizar a dívida e equalizar a operação de água. Que nós temos duas questões, né? Só que uma coisa está ligada à outra. A dívida fez com que a Sabesp mantivesse um volume de água menor para a cidade. Isso tem prejudicado muito o dia a dia da nossa população. A prioridade nossa é voltar com fornecimento de água de alta qualidade para a cidade. Isso é a prioridade zero. E iniciar uma conversa, uma negociação, um diálogo, né? Não dá para a gente ficar brigando só nas instâncias judiciais, que são demoradas e que têm causado para a cidade muitos prejuízos. Então, é passar limpo. Eu disse, no nosso plano de governo tem lá a criação de uma comissão de técnicos do Semasa com técnicos da Sabesp. A proximidade com o governador nos ajuda e nós vamos usar desse expediente sim para resolver esse problema. Ótimo. Mas eu queria saber o seguinte, na tua equipe de transição, a gente está falando de Semasa, tem o engenheiro Ajan Marques de Oliveira, que foi superintendente do Semasa no terceiro governo do Dr. Newton Brandão, conhece muito bem. Ele com certeza vai ter um papel importante na discussão dessa avaliação pelo fato de conhecer bem a autarquia? Sem dúvida, ele, além de tudo, tem experiência em outras áreas na prefeitura e tem nos ajudado muito nessa questão mais técnica que vai começar a ser avaliada a partir de agora, né? Que a transição efetivamente hoje começa a sair do papel. Né? Mas nós temos a Ana Cláudia, o Petrinho, que é o coordenador da transição, então a gente vai ampliar ainda mais essa equipe, né? Porque agora começa a entrar naquele específico das áreas, né? E é muita coisa, é muita informação. Nós protocolamos um requerimento hoje
com 18 páginas de informação das mais variadas, dos contratos que estão em andamento, do que tem para vencer, do que tem de restos a pagar, enfim, né? Para não, o que a gente quer garantir é que minimamente os serviços descontinuados da cidade permaneçam em dia. Né? A cidade não pode, dia 2 de janeiro, sofrer nenhum tipo de pane da coleta, varrição, poda, capinação, iluminação, enfim. Ela tem que continuar funcionando. Né? E é claro que aí com o tempo nós vamos qualificando esse serviço. E é nesse sentido. E aí o Ajan tem nos ajudado muito, não só na questão do SEMAS, em outras, mas faz parte aí da nossa equipe de transição e outros farão, né? Conforme for evoluindo os trabalhos. Nós temos muita tranquilidade, viu, Joaquim? Nós estamos trabalhando com pessoas da cidade, com pessoas que têm conhecimento, né? E com muita tranquilidade. Não tem nada de... A questão, muita gente me perguntou, vai ser secretário, não vai ser... Não tem nada garantido para ninguém. Eu até hoje perguntaram, eu brinquei. Os únicos 2 que estão garantidos sou eu e o Zacarias. Esses aí o povo escolheu, a população dizendo, olha. Do restante nós vamos montar a equipe com muita transparência, muita tranquilidade para colocar Santo André para funcionar. Agora, o fato de ter dirigido, comandado a Secretaria de Mobilidade Urbana durante um bom período, isso também deu um conhecimento da máquina que vai te ajudar muito, né? Porque quem não conhece o poder público e nunca esteve ali na frente, o cara sabe, a hora que ele assume aquele negócio, até ele começar a entender o que está acontecendo, já se passaram 6 meses no mínimo para começar. Você deve ter percebido isso quando assumiu, quer dizer, vereador, bastante tempo, acompanha o dia a dia, mas a hora que você está lá dentro mesmo, a história é outra. É verdade. Isso te deu também uma base para já começar a administrar com outra visão? Com certeza, eu disse muito isso na campanha, né? Que essa questão do secretário, do ponto de vista político, claro que teve lá o desgaste, e com muita tranquilidade a gente tratou desse assunto e não tem problema nenhum, continuamos tratando. Mas do ponto de vista administrativo, foi fundamental. Primeiro, para a gente ter hoje a convicção de que dá para fazer uma gestão muito melhor, dá para fazer muito mais do que está sendo feito. Sem milagres, sem prometer, né, aquela coisa da velha política, vamos prometer mudar tudo, não é isso, mas dá para fazer uma gestão muito melhor. E a segunda coisa que eu disse muito, né, se todo prefeito tivesse sido secretário antes de ser prefeito, erraria muito menos, e é isso que você está dizendo. Você aprende o ritmo da máquina, lidar com orçamento limitado, fazer mais com menos, né? Essa dinâmica do poder público, né, é uma dinâmica completamente diferente da iniciativa privada, do nosso dia a dia empresarial, é diferente. E a experiência nos dá essa convicção hoje de que a gente vai conseguir fazer uma grande gestão. Verdade. Até aprender a fazer alguns pedidos, eu lembro de uma historinha, essa eu tenho que contar. O Ajan era secretário de Serviços Urbanos no governo de 83 a 88 e era ali na garagem ainda, na Avenida do Estado. Sim, ali onde é a Universidade Federal. E um dia eu estava lá com ele estava muito bravo, fui fazer uma entrevista com ele porque ele tinha mandado comprar maçarico. Mas maçarico era uma pecinha que ia no caminhão que joga asfalto na rua, que distribui. Sim, o bico, quase o bico. É ali. O bico. E mandou comprar não sei quantos, para colocar nos caminhões, que era frota própria naquela época, não tinha esse negócio. E chegaram os maçaricos, os de solda. Chegou um monte. Você manda comprar maçarico, o cara compra. Mas 6 meses uma licitação, que é normalmente o prazo, né, que demora, e quando chega a peça que você não pediu. Mas então aprende a ter esse negócio. Voltando a falar do João Dória, eu lembro dele falar na entrevista ontem que neste ano não dá nem para pensar em aumento de secretário, de prefeito, muito menos ainda. Ele já falou até que vai doar o salário dele, porque ele não precisa, né? É milionário. Não tem, mas nem de funcionalismo. Agora, quando você assume dizendo que não vai ter reajuste em função disso, é meio complicado, porque, primeiro, você vai buscar um secretariado técnico, você tem gente com uma boa formação, também não dá para deixar o cara com um rendimento que não seja compatível com ele. Com o currículo. E do funcionalismo, como é que você está vendo essa questão diante desse quadro orçamentário? Primeiro que, sem dúvida nenhuma, de cargo comissionado não tem nenhuma possibilidade, né? De prefeito, de secretário, nenhuma possibilidade. Com relação ao funcionalismo, a gente precisa avaliar primeiro como é que vai estar a casa. Uma coisa, eu falei aqui de uma dívida de 300 a 400 milhões. Você vê que o intervalo de 100 milhões... é um intervalo que faz toda a diferença para a gente recolocar e ir recolocando a casa em ordem. O início do nosso diálogo com o funcionalismo é da valorização do funcionário.
E eles sabem da situação da prefeitura. Então não adianta a gente vir aqui falar de salário, de reposição. Claro que se for possível a gente vai dialogar. Mas eu prefiro no início investir primeiro nessa valorização de ter esse funcionário, esse servidor de carreira como parceiro para tratar e para tocar a gestão junto com a gente em cargos importantes. Né? Não é porque o cargo é de livre provimento que não pode ser ocupado por um servidor de carreira. Eu mesmo, quando fui secretário, em vários cargos lá, eu coloquei gente que era do quadro de funcionários e carregaram o piano junto com a gente, nos ajudaram muito. Então, Santo André tem bons técnicos, nós vamos valorizar e voltar a aplicar, investir na formação. Santo André vai voltar a ser uma referência na formação dos seus técnicos. Que maravilha. Quando você fala de formação, eu lembro de educação. Sim. Eu não tive a felicidade de nascer em Santo André como você, mas vim para cá já há quase 40 anos. Aí eu acompanhei, vi a eleição de 76, quando se elegeu o Lincoln Grillo. E eu costumo dizer, às vezes as pessoas não entendem, que eu vi, talvez naquela gestão era o Paulo Roberto, secretário de Educação, que é dono do Singular até hoje, Roberto Francisco. um profissional dos mais competentes. E Santo André tinha naquela época a melhor educação infantil do Brasil. Sim. Você nasceu mais ou menos nessa época, você sabe que tinha os CEARES, né, os Centros Educacionais Assistenciais Recreativos, que eram assim maravilhosos. Eu cheguei a olhar, eu tinha casado há pouco tempo, tinha um filho pequeno, eu lembro de ter falado para minha mulher assim, nossa, não tem escola particular em Santo André que tem a estrutura que os CEARES têm. Os banheiros com vaso sanitário do tamanho da meninada, pia e tal. Era fantástico. Piscina, um negócio... Eu lembro um da Vila Alpina que era maravilhoso. E, lógico, por questão política, o Grilo acabou saindo totalmente desgastado numa briga inútil. Mas às vezes eu falo, para mim, foi um dos melhores prefeitos da história de Santo André, que deixou um legado na educação. O que você pretende fazer na educação para que Santo André volte a ser referência nacional? Primeiro, tem a ver também com a formação continuada dos professores, né? Isso, e a gente tem que colocar um padrão pedagógico na nossa rede. Hoje, as escolas, a qualidade da escola ela varia de acordo com o diretor ou com o professor que quer imprimir uma gestão mais eficiente. O diretor é praticamente, os professores são heróis, porque não tem respaldo da gestão. Então nós temos escola caindo aos pedaços, a gente depende muito do material só humano, a gente tem que manter esse material humano e qualificar, mas temos que dar respaldo. Né? E o respaldo da retomada dessa qualidade hoje está ligado ao fornecimento, de novo, né? A gente falou aqui do básico, das questões mais básicas. Então as nossas crianças não receberam esse ano uniforme, não receberam material didático, não tem merenda de qualidade, e aí fica muito difícil. Para 2018 dá para dizer que eles vão receber? Ah, vamos, a gente já está tratando. 2017 nem falamos porque você não vai ter, não tem subido. Claro. 2018. Nós estamos tentando até para 2017. Mas vamos tentar, Joaquim. Se não der, a gente vai falar. Não tem tempo hábil, é muito difícil. Né? Mas não é impossível. Agora, esse respaldo as professoras, diretores, assistentes pedagógicas terão. Né? Nós vamos retomar a qualidade e abrir também as escolas para a comunidade. É muito importante a gente fortalecer as associações de pais e mestres. Né? A gente pretende, nós já estamos avaliando a questão da manutenção das unidades. A própria associação de pais e mestres, junto com as diretoras, de tocarem isso, para não depender de contratação, de licitação. Então tem um fundo ali, um recurso, e depois essa própria escola presta conta para ela eleger a prioridade. Né? Então é esse diálogo, abrir esse contato, que vai fazer com que a educação tome o ritmo que já teve um dia aqui. Nós não temos problema de vaga da educação infantil. Santo André quase não tem déficit. Nós temos um problema grave de creches. Nós temos 5.000 crianças fora da creche. Aí é um outro desafio, de gerar vaga nova e de ampliar os convênios. Mas a questão da educação infantil é qualidade. Então nós temos os CESAs aqui. Não são abertos para a comunidade, aí ninguém cuida. Porque a hora que a comunidade usa, ela ajuda a cuidar. Não é só a prefeitura cuidando e a sociedade destruindo, ou a parte ruim da sociedade destruindo. Né? Não, se no final de semana as famílias usarem, eu tenho certeza que elas vão ajudar a cuidar. E o SES aqui é o mesmo conceito do CEL de São Paulo, que é um conceito que foi criado lá atrás, numa gestão que era da Marta, mas que o próprio Dória admite
que vai ampliar, porque é um bom conceito. Verdade. Né? É um centro de educação unificado, que é ótimo. E a gente quer transformar os CESAs em CELS aqui em Santo André também, no conceito. Né? E aí Santo André voltar a ocupar, como você bem disse, um noticiário positivo. Né? Verdade. Trazer para a cidade de volta essas experiências. Maravilha. Ó, eu ficaria aqui mais uns 3 dias, porque tem coisa para a gente falar, mas a gente vai ter outras oportunidades. Com certeza. Queria rapidamente falar sobre saúde, porque saúde é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo. Você falou muito sobre saúde durante a campanha. Falou da percepção que você tinha, daquilo que o Zacarias te trazia enquanto vereador, dos reclamos da população, e que são muito grandes. Como, pelo menos, colocar um curativo aí nessa saúde? Curativo, Joaquim, primeiro é padrão de atendimento. As pessoas têm que ser atendidas com dignidade. Eu falei muito do padrão de atendimento do Hospital Mário Covas, né? Falei isso muito na campanha e é o que a gente vai querer implementar, né, nas 33 UBS que tem na cidade. Eu sempre falava, com exceção do Hospital da Vila Luzita, que precisa ser concluído, e do PA Bangu, que é o pronto atendimento do Bangu, que são 2 obras importantes, a rede de saúde da cidade ela está regularmente estruturada. Agora, precisa funcionar o que existe. E aí é padrão de atendimento, né, médico acessível, exame rápido e remédio fácil. Com esses 4 requisitos, a gente consegue dar para a saúde uma qualidade melhor. Né? E a gente vai buscar isso. Como? Com metas. Por que o Mário Covas funciona? O Mário Covas tem que ter um índice de satisfação, tem que ter um número de consultas, um número de exames, é feito pesquisa com os usuários, e se o hospital atingir aquele índice, ele recebe o recurso. Então, é premiado a meritocracia. Quanto melhor o hospital funciona, mais recurso ele recebe do governo do estado. E a gente pode implementar, e vamos implementar, esse mesmo sistema na saúde da cidade. Né? O UBS lá do Centreville. Se a UBS do Centreville tiver melhor que a UBS da Palmares, né, a UBS Centreville tem que ser premiada. Para quê? Para fazer a Palmares funcionar no mesmo padrão que o Centreville está funcionando. Sim. E aí a gente cria um sistema de uma competição, vamos dizer assim, sadia, e o padrão de qualidade vai aumentando. Mas tratar as pessoas com dignidade é o primeiro desafio que eu falo aqui da humanização. Né? Não dá para... A gente sabe, a demanda é muito grande. Ainda mais no momento que a gente vive hoje. Santo André tem 70 mil desempregados. Né? E quando a pessoa é desempregada, não é só uma questão econômica. Muitas vezes ela perde o convênio e para onde ela vai? Para o SUS. Então, além da pessoa perder lá o emprego, a renda, a família... O poder público arrecada menos porque tem menos atividade econômica com o desemprego e, ao mesmo tempo, o poder público precisa dar conta desse desempregado que acaba procurando a saúde pública. Então, essa questão da saúde, a demanda é muito grande. Né? A gente tem que retomar a questão do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Mas o padrão de atendimento vai ser o nosso... A gente vai perseguir esse padrão de atendimento do Hospital Mário Covas para toda a nossa rede. Bom, a gente já percebeu pela atuação destacada do médico Geraldo Repli na sua campanha, né? Não só na sua, mas também na campanha do Orlando Morando em São Bernardo. Sim. O Repli que vem fazendo um trabalho maravilhoso na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Sem dúvida. Como o gestor aí desses equipamentos todos. Então, eu tenho certeza de que a coisa vai ser nesse nível, né? Eu lembro de ter conversado com o Repli quando ele era presidente da fundação do ABC, e estava brigando para assumir o Mário Covas. Isso. O Mário Covas ia ser inaugurado. Uma vez eu conversei com ele, eu fiz uma entrevista, depois a gente entrevistou muito mais gente, porque tinha uma outra organização social disputando, não lembro se era Santa Marcelina, alguma coisa. Isso, tinha outra. E ele falou, o ABC não pode perder a gestão do Mário Covas. E a gente fez uma campanha muito forte, na época eu era editor de política do Diário do Grande ABC, era 2001, alguma coisa assim, um pouquinho antes da inauguração, e graças a Deus e graças a esse trabalho maravilhoso, o Repli ficou 10 anos à frente e implantou esse modelo que você fala. Exatamente. Do Mário Covas. E tenho certeza de que vai ser a referência também para a ação, e aí a ação conjunta, tua, do Orlando e do Auríquio, na fundação do ABC, que eu acho que é onde vocês devem atuar bastante. Né? Aí hoje a fundação, grande parte da saúde do ABC passa por lá. E se a gente quiser mudar a gestão, mudar conceito, mudar qualidade, passa por uma reestruturação também da Fundação ABC, no sentido de um novo conceito de gestão. Né? E aí, saúde é regional também, né, Joaquim? As pessoas migram, né? Santo André, 37%, 35% atende que não são residentes em Santo André.
Então você vê, vem pessoal de Mauá, às vezes São Bernardo da Divisa, São Mateus, Zona Leste. Então tem uma questão regional e a Fundação, sem dúvida nenhuma, que é o ponto de entrelaçamento disso tudo. Maravilha. Bom, para concluir, eu lembro de ter publicado uma ampla reportagem com você na revista ABCD Real já há algum tempo. É verdade. E a gente falava da candidatura do seu avô em 1963. Isso. Até publicamos uma foto, Isso. você me arrumou uma foto de álbum. Acho que foi a Jéssica que me mandou essa foto. Deve ter sido a Jéssica. De álbum de família. Naquela época o vice disputava separado do prefeito. Isso. E tal. Depois teu pai disputou eleições, você entrou para a política e a gente sempre percebeu que tinha um projeto muito forte, que uma hora iria eclodir, vingar, não só da família Serra. Mas você acha que com essa vitória a gente resgata Santo André para a família andrense? Tem eu acredito que sim, em grande parte sim. Né? Claro que hoje a cidade é muito maior do que na época do meu avô, né? Meu avô Américo, na época dele, ele conhecia 90% eu lembro que ele me falava que ele demorava 2 horas para descer Oliveira Lima. Porque ele ia conversando com todo mundo, era todo mundo ali, todos os comerciantes, a cidade cresceu muito. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente resgata a cidade para as pessoas. Que esse é um grande desafio. As pessoas têm que voltar a acreditar na cidade. Usar a cidade, os equipamentos, aproveitar o que a cidade tem de bom. Tem bastante problema, tem grandes desafios, sem dúvida nenhuma. Mas a cidade, na campanha a gente falou muito isso, não pode estar a serviço apenas de um projeto político, apenas de um partido político. A cidade tem que ser devolvida às pessoas e a gente vai buscar, o nosso trabalho vai ser voltado para isso. A gente quer que o andreense, o morador daqui, curta a cidade, aproveite da cidade, com seus defeitos, com seus problemas, mas tirando dela também tudo aquilo que ela tem de bom para oferecer. E tem muita coisa, né, que vai ser melhorada na nossa gestão, não tenho dúvida nenhuma disso, mas que a cidade precisa ser recuperada nesse sentido também. Tá ótimo. Prefeito Paulo Serra, obrigado pela entrevista. Imagina. Sucesso. Obrigado. Porque o seu sucesso vai ser o sucesso de Santo André. Se Deus quiser. Obrigado. Joaquim, estou à Parabéns. disposição. Obrigado. Ótimo. Prefeito Paulo Serra, que vai tomar posse em 1º de janeiro de 2017, do PSDB, conversou com você. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Também me escolheu. De Maria eu mergulhei e me banhei de luz. No mar de Maria eu mergulhei e encontrei Jesus. Padre Antônio Maria, seja bem-vindo à Paróquia São Judas Tadeu, a Santo André. Toda a nossa comunidade, Santo André, lhe recebe com uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Agora, vocês vão receber também da minha parte uma salva de palmas. Vocês merecem. Vocês estão aqui esperando tanto tempo. Vocês estavam cantando no Mar de Maria, eu mergulhei. Eu estava pensando, eu estava mergulhado no mar de carros e de água vindo do céu. E perdido.
gente realmente recebemos várias informações e cada vez nos afastávamos mais pelo jeito. Mas a vida é assim, meus irmãos. Mas vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para vocês e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Vocês vão me ajudar dizendo graças a Deus. O meu time perdeu, tô de cabeça inchada. Graças a Deus. A comida lá em casa hoje saiu salgada. Tô com a minha criança meio adoentada. Graças a Deus. Eu tô com dor de dente, a unha encravada. Graças a Deus. Tirei nota vermelha na prova passada. Graças a Deus. No dia da novena, nuvens carregada. O ouro se prova no fogo, a fé pela tribulação. E a fidelidade de Deus não se paga com ingratidão. Não, não. Valeu. Obrigado. Padre Kleber, seja bem-vindo à nossa paróquia, a paróquia São Judas Tadeu. Nesse 8º dia da nossa novena, ao nosso padroeiro e pai espiritual da nossa casa, São Judas Tadeu, a nossa comunidade o recebe com uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Padre Kleber é da Diocese de Guarulhos, como nós anunciamos todos esses meses. Estamos hoje celebrando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Boa celebração a todos. Fique à vontade, Padre. Se sinta em casa, tá bom? Quero agradecer a acolhida do Padre, da comunidade. Estamos juntos para celebrar essa Eucaristia. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força. Procurai sem cessar a sua face. Padre, apresenta no Santa Mena, por favor, fique à vontade, tá bom? Quero agradecer mais uma vez ao Padre Delardo, toda a comunidade maravilhosa. Com certeza eu senti muito bem acolhido. É uma comunidade muito bonita. Vocês estão de parabéns pela festa. Com certeza me ajudou a rezar. Acho que mais que o Padre vinha rezar, presidir a celebração com vocês, com certeza me ajudou a rezar muito. A fé, a espiritualidade, o amor como vocês rezam. Eu sou devotíssimo de São Judas Tadeu também. Tenho uma devoção muito grande a esse glorioso, fiel, servo e amigo de Jesus Cristo, esse grande apóstolo da nossa igreja. Eu também tenho uma comunidade dedicada a São Judas. Fui vigário do Santuário São Judas no meu início do meu ministério sacerdotal. Eu trabalhei na comunidade de São Judas, então São Judas me acompanha e intercede já para o meu ministério há um bom tempo, né? Então não tem como não celebrar. E com essa comunidade viva, a gente celebra ainda mais. Eu quero agradecer a todos vocês, estamos de parabéns mesmo, uma festa muito bonita. É uma alegria mesmo poder estar com vocês, agradecer mais uma vez o convite e com certeza enriqueceu o meu ministério sacerdotal. Como o padre disse, eu sou pároco de Santa Mena, né? Rapidinho apenas, eu sei, acho que apenas uma senhora conhece Santa Mena. A Tatiana está aí? Tati? Está aí? Acho que a Tati está aqui. Talvez, acho que só ela conheça. Alguém mais conhece Santa Mena? Mais duas pessoas já conhecem Santa Mena. Já está louvando seja Deus, porque eu já rodei esse Brasil todo e às vezes aparece uma, duas, aí não aparece ninguém. Então agora já tem duas, louvado seja Deus, né? Santa Mena é uma santa francesa do século IV da igreja. E como que apareceu esse Santa Mena em Guarulhos, né?
A família do senador Eduardo Suplicy, a senhora sua mãe, que Deus o tenha na glória, Filomena Matarazzo Suplicy, doou o terreno para a igreja e queria colocar o nome de Filomena, Santa Filomena a Santa. Naquela circunstância, tinha ainda a dúvida da veracidade da santa, se era ou não era santa, aquela coisa toda. Foram até o mosteiro de São Bento, o monge diz, tem uma Santa Mena do século IV, francesa. Eu falo, não, essa mesmo, é o jeito carinhoso que o papai chama a mamãe, né? Jeito de Filomena, Meninha, Mena, carinhoso, e assim ficou por isso. E a família trouxe a devoção para Santa Mena. Isso ficou durante desde a década de 70 até agora. Eu assumi a paróquia há 6 anos, e tinha aquela história, existe, não existe, ninguém conhece, não é santa, vai tirar essa santa, vai pôr outro, vai pôr Pai Eterno, vai pôr São Judas, não sei o quê. Eu falei, gente, mas se a santa existe, vamos procurar saber a história da santa. E fomos até França, eu e nosso bispo atual, Dom Edmilson, nós buscamos a relíquia, a história, e trouxemos para a Igreja Matriz de Santa Mena a segunda vértebra de Santa Mena. Constatou que ela existe, toda a história toda, trouxemos no ano passado, dia 12 de janeiro do ano passado, para a nossa igreja. Aconteceu vários, incidentes, dentre eles o roubo da relíquia. Imagina, 35 anos de paróquia, desde os anos 70, isso não existe. Quando eu vou trazer a prova viva de que a santa existe, nós estávamos tendo aquele atentado na França, eu busquei a relíquia e nós fomos até Roma, nós tínhamos uma audiência com o Papa e participar do Ângelus com o Santo Padre, o Papa Francisco. Quando eu estava saindo do metrô, nós fomos do metrô, estava de batina, o capote e a bolsa onde estavam as relíquias. Quando nós estávamos descendo da estação, na Avenida Otaviano, já chegando ao Vaticano, uma senhora mostra ao bispo e a mim, a bolsa, padres, a bolsa. Quando eu olho para a bolsa estava aberta. Imagine a agonia do padre. Eu ponho a mão na cabeça e digo, Dom, a relíquia de Santa Mena tinha sido roubada. E fiquei em pânico, porque o povo estava fazendo o trido para a chegada da relíquia no dia 12 de janeiro. Então, quer dizer, o povo, eu pensava no povo. E o bispo lá correndo falou, deve estar no lixo. Pegou o que era valor, algum dinheiro que tinha, e a relíquia, um pedaço de osso, um travesseirinho, assim, jogaram no lixo. Fomos rodando o lixo da estação e rodamos. Por de 45 minutos, o bispo, cruz peitoral, de batina e correndo, nada da relíquia. Aí o bispo falou assim, olha, vamos pro hotel, porque não tem relíquia. Eu falei, como não tem? Aí eu comecei a passar mal, eu falei, então vamos para o hospital do jeito que você está. Ele falou, não vou para o hospital, eu quero a relíquia. Mas não tem relíquia, Padre Kleber. Eu falei, então vamos ver antes com o Papa. Eu falei, o Papa que me perdoe, mas não vou ver antes de Papa nenhum, eu quero a relíquia de Santa Mena. O povo está esperando. Padre Kleber, não tem relíquia, não tem mais osso, roubaram. Vai voltar com osso de galinha para o povo? Ah, não tem, né? Não tinha relíquia, né? Depois de tudo, a calcoria toda, eu já estava mandando uma mensagem para o padre da França, falou, mas não vai chegar essa relíquia amanhã, mesmo que nós, não tem, cancela, liga para o Brasil e cancela a chegada da relíquia. Aquilo como fosse uma facada no meu coração, imaginando o povo de fé esperando a chegada da relíquia. Muito que nós estávamos ali, quando eu peguei o celular para mandar a mensagem, sobe uma senhora da escadaria, da estação, e o bispo diz, a relíquia, Padre Kleber. Eu, correndo, já peguei a relíquia, já fui correndo, alvoroçado em cima da relíquia da mulher, peguei a relíquia, né? Eu perguntei como que ela chamava. Ela falou Maria. Perguntei, muito obrigado, como a senhora chama? Ela falou Maria. Eu não sei que língua a mulher falava. Vocês perceberam que eu malemar falo o português, eu falo guaratinguetês, né? Então, para falar a língua que a mulher falava, eu não ia saber nunca, né? Mas disse que ia falar uma língua eslava, lá uma língua. Mas ela entendeu na minha língua, eu entendi na língua dela, eu agradeci, peguei a relíquia. E isso, o bispo atribui, tem um texto dele na internet, como o primeiro milagre de Santa Mena em Roma. Imagina, quase que impossível encontrar. Montes de padres, quem foi no Vaticano sabe, padre para tudo é canto, porque ela fosse entregar para nós, justamente nós, ali, então a relíquia chegou, nós trouxemos, aquela coisa toda. Santa Mena, alguém pergunta, o que Santa Mena intercede, né? Como todos os santos, São Judas Tadeu, intercede compra de casa, cura de câncer, doença, tudo. Mas o que vem mais saltando aos olhos nesses últimos 6 anos na paróquia, testemunhos de mulheres que querem dar à luz, querem ser mãe, muitas mulheres querem ser mãe. E aí, assim quando eu cheguei, uma senhora de 16 anos, uma esposa de muçulmano, não vou contar todos os milagres aqui, porque agora já não dá mais tempo, né? Mas, ela 16 anos, pediu uma bênção. Eu falei, vou dar uma bênção de Jesus, a senhora, proteção de Santa Mena. E essa mulher conseguiu ser mãe. Veio 3 meninas. Raixa, Xixa, Raixa, os nomes eu não sei falar, porque as esposas muçulmanas lá. Além da graça do filho, foi a graça da conversão do marido, que era muçulmano. Quando foi para batizar, foi um Deus nos acuda, né? Ele falou, não, batizar, o senhor quer que batiza? Fé dela. Eu falei, não, o senhor quer que batize? Não, por ela.
E no fundo ele não queria que batizasse, o senhor quer que acabou batizando. No dia do testemunho, depois que as meninas já estavam grandes, ela foi testemunhar isso na paróquia toda, e ele falou, para mim era mais, ela falando, para mim era mais difícil, porque meu esposo é de outra religião, para mim era mais difícil, ele era muçulmano. Ele pega o microfone e diz, eu era, porque hoje eu sou católico. Eu costumo brincar, que fui celebrar em Brasília, no cerco de Jericó, veio uma senhorinha e falou assim, filha, vem aqui, vem filha, vem, o padre vai dar uma bênção no você. E ela falou, não, 3 eu não quero, não, 2 eu não quero, né? Fica assim. Tem mulher que já vem com a barriga assim para mim, né? Para dar benção. Tem mulher que já faz assim, no preço que o feijão tá, padre, olha, desse jeito, não quero 3, 2 eu não quero não, tem que já fica assim, com a mão na barriga, né? Seja 2, seja 3, seja 1, seja os outros milagres, seja por intercessão de São Judas, de Santa Mena, o que basta, gente, é a fé. Com vocês, Padre Abério Cristi. Obrigado. E essa música, Padre, que nós estamos cantando há finais de semana na nossa igreja, aqui nas missas da segunda-feira, é no CD do Padre Abério. Essa música de entrada agora na nossa missa, que nós cantamos nas 11 horas, é do Padre Abério. É ele que canta no CD, né, Padre? Eu e o Quirino Filho, uma Olha parceria. aqui, já faz a propaganda sua. Isso. Essa música é o carro-chefe do nosso CD, Só é Feliz Quem Quer. E eu e o Quirino Filho, a gente apresenta o programa na TV Gazeta, 1h30 da madrugada, agora semanal, da quarta para quinta-feira. E a gente, né, começou a cantar essa música no programa e decidiu gravar o CD Só em Sintonia com a Fé, que é o nome do programa, tanto do rádio quanto da TV. E tem essa música, Só é Feliz Quem Quer, porque quem não deseja, quem não tem vontade, quem não tem ânimo, quem não gosta de viver, não pode ser feliz, né? Então só é feliz mesmo quem quer, quem tem vontade, quem quer crescer. Só é feliz quem tem fé, só é feliz quem ama, só é feliz quem tem amor, quem tem amizade. Só é feliz quem quer. Diga assim então, eu quero! Amém. Padre Abério, seja bem-vindo à nossa paróquia. Vocês já viram tudo que vai ser pela frente, não é verdade? Novamente, mas muito forte, ao Padre Abério. Seja bem-vindo, uma salva de palmas. Prezado Padre Odelardo, queridos irmãos e irmãs, no contexto dessa celebração eucarística, nós nos encontramos com Jesus. São Judas Tadeu, nós não sabemos a vida dele nos detalhes, sabemos que ele também, como os outros apóstolos, foi em missão pelo mundo, morreu martirizado, dando testemunho do Evangelho, mas nos deixando esse exemplo de amor a Jesus, um amor total, sincero, verdadeiro, que compromete toda a vida. E assim nós seremos, cada um de nós também, verdadeiros sucessores dos apóstolos, alegrando-nos por esse dom que Deus nos dá, que dá à sua igreja, a presença dos apóstolos, como exemplo para nós, os 12 apóstolos, e também a continuidade da missão de Jesus através dos sucessores dos apóstolos, pelos quais devemos sempre rezar, para que cumpram a sua missão, em especial para o sucessor do apóstolo Pedro, que é o Santo Padre, o Papa, com quem tive a satisfação de encontrar
na semana passada em Roma, na audiência da quarta-feira, depois que ele dá audiência a todo aquele povo que planificava, preenchia aquela praça de São Pedro, ele conversa com os bispos que estão presentes. Nós éramos em 22 bispos presentes. Ele conversa em particular com cada um. Quando eu disse que era de Santo André, o Papa, que já esteve no Brasil, participou da conferência de Aparecida, veio em São Paulo, então falei que era bispo de Santo André, ele se alegrou, ficou contente, mandou uma grande bênção para todos. Que bom que nós podemos receber a bênção do sucessor de Pedro, que é o chefe do Colégio Apostólico. No fim da missa eu vou dar essa bênção, que todos se sintam muito abençoados e acolhidos pelo Santo Padre, o Papa, que é o chefe do Colégio Apostólico, aquele que coordena os bispos do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada entrevista, cada informação trazida na edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!